Eu me chamo Ana Carolina do primeiro B, juntamente com Gustavo Silva do primeiro B e a Raíssa do primeiro B. Nós vamos apresentar hoje um trabalho sobre como as matérias aprendidas no colégio podem estar relacionadas com os esportes. O esporte em geral é uma atividade física praticada com finalidade recreativa, educativa, profissional ou como um meio de melhorar sua saúde. E neles possuem regras conforme as suas modalidades praticadas e possuem um amplo histórico dentro da história da humanidade. Geralmente é praticado em forma de competição. Isso se diferencia muito dos esportes individuais e em grupo. Essas competições podem ser desempenhadas entre dois competidores, como em uma luta, ou duas equipes que competem uma com a outra e se ajudam entre si. A prática esportiva ela é muito importante e aliada de jovens de todo o mundo, porque ela promove a integração e a inclusão social, mantendo o seu corpo saudável e mente ocupada. A prática de esporte é importante para a saúde mental, pois geralmente aumenta o seu nível de autoestima e dá aquela sensação de bem-estar. Este bem-estar está super relacionado à liberação de endorfina, que seria um hormônio liberado pelo organismo que causa uma sensação de bem-estar. Então vamos falar da biologia no esporte. A gente pode começar falando sobre as proteínas. As proteínas, a sua falta ou excesso, podem fazer a diferença no seu desempenho esportivo. Por isso, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, é importante os profissionais saberem descrever e falar sobre tais proteínas que fazem a diferença no atleta. Também temos a questão do estudo da estrutura corporal e celular dos humanos, pela questão de todo mundo ter um corpo diferente e assim os profissionais saberem qual exercício dar sem prejudicar o corpo do atleta, essas coisas. Por exemplo, quando um atleta está machucado, a gente tem que entender como é que funciona o corpo dele em prol disso, para tais exercícios ele pode fazer, quais ele não pode fazer. Então a gente também tem essa questão. Então eu penso que tanto as proteínas como a estrutura corporal são dois conteúdos da biologia mais fáceis de se relacionar com o esporte. Porém, existem outros conteúdos que a gente não pensa muito em relacionar, como por exemplo a bioética, bioenergia, estrutura celular, evolução humana, que a gente não relaciona tanto com o esporte, por a gente não pensar tão longe assim. Mas pode ter certeza que a biologia está sim e muito no esporte. A física pode ser um grande aliado para os atletas. Para esses mesmos chegarem a um nível de perfeição, eles precisam lidar com essa física a seu favor, como se fosse um ingrediente principal. Por exemplo, um atleta de vôlei, na hora de fazer um saque, essas bolas de efeito são muito comuns, pois dessa forma dificulta com que o adversário consiga perceber a sua posição final. Já nos passes, isso não pode ocorrer. O toque do levantador deve ser feito sem dar qualquer efeito na bola, para que o atacante saiba muito bem para onde deve correr e dar a sua cortada. O jogador de vôlei, além das técnicas relacionadas à trajetória da bola, ele tem que lidar com a força da gravidade. Afinal, seu melhor desempenho é superá-la ao máximo para conseguir fortes impulsos e saltos muito altos. Na patinação do gelo, bem como nas pistas de skate, os atletas eles têm que lidar com o atrito, que no caso da patinação no gelo, o atrito entre os patins e o gelo é muito pequeno. Já no skate, esse efeito do atrito é minimizado pelas rodas do skate. Agora vamos falar da história no esporte. As atividades esportivas nasceram na antiguidade e foram divididas em 3 períodos. O primeiro deles é o esporte antigo, que vai até a primeira metade do século XIX. O segundo é denominado como esporte moderno, que vai entre 1820 até 1980.
E o último é o esporte contemporâneo, que vai de 1980 até os períodos atuais. A natação, por exemplo, foi criada em 1696 e chegou ao Brasil apenas em 1863. Já o futebol foi criado em 1810 e chegou ao Brasil apenas em 1880, 70 anos depois. Então, através desse trabalho, chegamos à conclusão que conseguimos relacionar o esporte com várias matérias que aprendemos dentro de sala de aula, desde a área de exatas, humanas até as biológicas. Então, algo que a gente gosta e tem prazer de fazer, relacionamos sim com a escola e com aquilo que a gente aprende todo dia. Esse foi o nosso trabalho sobre esporte. Espero que vocês tenham gostado.